Amados irmãos, eu vi aqui uma entrevista com o senhor provando bastante conhecimento bíblico. E ele falava sobre a Trindade e citou diversos versículos bíblicos. E no final, ele disse: Deus não existe. Existem 3 personagens que fizeram tudo, mas que esse Deus mesmo a quem todos adoram, ele não existe. Para se ter a certeza que esse Deus existe, que esses 3 dos quais esse Senhor falou, que criou todas as coisas, o seu nome é Deus. Mas para conhecer esse número que aparece na Bíblia, é o único e também é o início de um caminho que nos ajudará a entender melhor a proposta divina que nele encontramos. Do primeiro livro da Bíblia ao último, o Apocalipse, aparecem com frequência os números 3. O livro de Apocalipse são 3 chaves de leitura, muito importante na compreensão de cada texto bíblico. É preciso nós procurarmos, antes de tudo, entrar em comunhão com o Espírito Santo, suplicando a Ele a sua presença, para que possamos realmente entendermos aquilo que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quer que nós saibamos e que, pelo nosso saber, conheçamos o caminho que devemos seguir, estreito e espinhoso, que nos leva ao céu. Existem muitas passagens bíblicas expressadas com o número 3 e nós iremos citar algumas delas aqui. Por exemplo, lá no Éden, Deus fala de Adão, de Eva e o diabo. Em Gênesis ele fala da Trindade. Quando começou a formação de todas as coisas, o Espírito Santo pairava sobre o espaço vazio. Não é? Noé teve 3 filhos. Noé teve 3 filhos. Após o dilúvio, Abraão recebe a visita de 3 anjos. José no Egito teve sonhos que falavam de 3 dias, representados por 3 cachos de uva e 3 de pães. No Egito, não é? Teve 3 dias de trevas na época de Moisés. No Antigo Testamento, 3 festas anuais, a saber, as festas dos pães asmos, a festa das semanas e na festa dos tabernáculos. 3 amigos teriam vindo consolar Jó. O templo de Salomão estava dividido em 3 partes: átrio, lugar santo e santos dos santos, ou santíssimo. O profeta Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, de um grande peixe, e todos dizem que foi uma baleia, porque é um dos maiores peixes que se tem conhecimento do mar. Em Mateus viu 3 pessoas no momento da transfiguração: Jesus, Moisés e Elias.
Jesus ressuscitou ao terceiro dia após sua morte. 3 foram os reis magos que trouxeram presentes a Jesus quando ele nasceu. Pedro negou Jesus 3 vezes. Em Apocalipse, fala 3 espíritos imundos saindo das bocas de 3 personagens. Quem eram? Dragão, besta e o falso profeta, que nesse instante eu vi uma mulher aí profetizando a queda de Bolsonaro e a ascensão das trevas e da esquerda aqui no Brasil. A cidade santa tinha 3 portas de cada lado. 3 portas de cada lado. Nós somos corpo, alma e espírito. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. O templo de Deus hoje está dividido em 3 partes: cabeça, troncos e membro. Por que cabeça, troncos e membros? Cabeça, tronco e membro somos nós, pessoas. Nós somos o templo de Deus. E habitarei em vosso coração eternamente. Não é? 9 são os frutos do Espírito Santo. São 9. Se divide 3 vezes 3, 9. Quer saber quais são? Frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o 9, domínio próprio. Aleluia. 3 são as virtudes dadas por Deus. E quais são essas virtudes? Fé, esperança e amor. É muito importante o significado do número 3. É muito importante. O número 3 exprime totalidade, talvez por serem 3 dimensões do tempo: passado, presente e futuro. Tudo uma trindade. Tudo uma trindade. O número 3 exprime totalidade, né? Totalidade. Ele é indivisível, a não ser por ser mesmo. O número 3 exprime segurança. Assim, os filhos de Noé, está em Gênesis capítulo 6, 10, representam a totalidade dos seus descendentes. As 3 vezes que Pedro negou a Jesus, em Mateus 26, 34, simboliza todas as vezes que Pedro lhe foi infiel. As 3 tentações com que Jesus foi tentado pelo diabo representam todas as tentações que teve durante a vida e no Antigo Testamento. Chama-se a Deus 3 vezes santo, ou seja, aquela que tem toda a santidade. Está em Isaías capítulo 6, versículo 3. É preciso conhecer, saber, para então se falar da Bíblia Sagrada. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. Alguns anos atrás, em uma pregação, eu vi um senhor pregando e dizendo que Deus, que é a Bíblia, continha a palavra de Deus. Não, meu irmão. Não, meu amigo. A Bíblia é a palavra de Deus. Assim, os números que encontramos na Bíblia, sendo corretamente interpretados, nos ajudam a ter uma compreensão melhor do que é Deus. Porque Ele está nos propondo naquele fato ou acontecimento, conhecimento, sabedoria, discernimento, para sabermos, com certos limites, o tempo da sua execução, do seu acontecimento. Ainda teremos mais um estudo sobre este assunto e eu espero em Deus poder lhe dar um pouco mais de conhecimento. Porque agora mesmo, olhando a forma que aparecem
os outros números, como entendê-los, este estudo já nos facilita aos irmãos estudarem um pouco mais e chegarem às conclusões que Deus quer que nós cheguemos. Mas antes, ore ao Espírito de Deus, para que Ele esteja contigo, te orientando, te ajudando, te oferecendo as oportunidades necessárias para que o conhecimento seja devidamente aberto em sua mente e que você consiga entender, compreender e discernir dentro daquilo que Deus quer que nós sejamos devidamente esclarecidos. Portanto, existem números que se repetem, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas seja diretamente, ou às vezes como um coeficiente, pela fé, você chega a um denominador comum. Alguns desses números incluem 7, 12, 40, outros números importantes, assim como é o número 3. É um pequeno número, com um símbolo poderoso. Portanto, meu amado amigo, meu amado irmão, sede, pois, prudente e tende cuidado, muito cuidado, com as revelações dos falsos profetas que estão surgindo, dos falsos, cristãos, nas suas diversas classes. Porque é importante que nós sejamos fiéis. Porque o Deus Todo-Poderoso que nós servimos, Ele nos é fiel. E exige de nós fidelidade, embora Ele saiba que para nós é impossível, porque a minha santidade tem falhas. Por mais santo que seja o homem, tem falhas. Todos os apóstolos tiveram falhas e a Bíblia não esconde, mostra o erro, mostra o pecado, mostra a falha de todos eles. O pastor ou o ser humano que disser que é perfeito está mentindo, é mentiroso. Só Jesus foi perfeito. Portanto, meu amado amigo, até outra vez nos encontrarmos, que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E os santos dizem amém, em nome do Senhor Jesus.